Podcast 37. Desperte. Pelo pecado até as estrelas. Facebook e canal. Uma nova humanidade, Senhor Black. Desperte. Pelo pecado até as estrelas. Quando percebi que o mundo está sendo manipulado pela quarta dimensão, plano astral, mundo espiritual, há milhares de anos, eu percebi que tudo que nos permite nos livrar da prisão da terceira dimensão tem sido suprimido ou seu significado tem sido distorcido, para nos manter escravos. Nada tem sido mais manipulado e distorcido do que o sexo. Em sua expressão mais elevada, o sexo é a experiência espiritual mais importante entre duas pessoas no mundo físico denso. É um meio através do qual podemos nos conectar com os níveis mais altos de nós mesmos e acessar nosso fantástico poder criativo. Temos sido desviados de fazer isto pelos grupos de religiões, os tabloides sensacionalistas e pela indústria pornográfica. Com relação aos efeitos, estas três áreas batalham no mesmo lado. Para entender isso, precisamos analisar a natureza da experiência física e o traje espacial genético que chamamos de corpo. O que você observa com os olhos é apenas o nível físico de nós mesmos, aquela face e corpo que nos volta do espelho. Em níveis não visíveis pelos sentidos físicos está nossa consciência eterna, aura, como algumas pessoas a chamam. A aura é uma amálgama dos campos de energia que juntos constituem aquilo de nós que pensa, sente e se emociona. Ou, pelo menos, aquela parte do eu eterno que está trabalhando diretamente através do corpo. Um desses níveis, o etérico, e a inteligência que organiza a substituição das células, controla o sistema elétrico do corpo e, genericamente, governa as atividades do corpo. Quando a energia etérica fica desbalanceada, quando está em desarmonia emocional, a doença, diz EASO, emocional transforma-se em doença física. Alguns desbalanços etéricos, por exemplo, rompem a substituição suave das células e isto é conhecido por nós como câncer. A medicina chamada de moderna trata o câncer com cirurgia, cortando as células com problemas e jogando fora, envenenamento com drogas e aplicação de doses maciças de radiação. Isto reflete a obsessão científica com o nível físico do ser e a obsessão da medicina com o tratamento dos sintomas ao invés das causas. A causa do câncer é a ruptura etérica, geralmente estimulada por ruptura emocional, apesar de que o contato com campos de energia eletromagnética, como linhas de transmissão de potência e equipamentos elétricos, podem também acionar a substituição de células cancerosas porque o eletromagnetismo artificial desestabiliza o balanço magnético do campo de energia etérico. O sistema imunológico é também controlado pelo etérico e, portanto, as influências emocionais e eletromagnéticas podem prejudicar seriamente as defesas naturais de nosso corpo e nos tornar mais susceptíveis a doenças. Morrese, por exemplo, devido a um coração despedaçado. Nós morremos literalmente de dor emocional. Chakra é uma antiga palavra sânscrita que significa roda de luz. Os chakras são vórtices de energia que interceptam nossos níveis de ser, e portanto um desbalanceamento no campo de energia emocional irá passar, através dos chakras, para o nível mental. Nós paramos de pensar direito, e, via etérico, para o nível físico, nos tornamos doentes. Temos vários desses chakras, sendo 7, os principais. Cada um vibra em uma particular frequência de cor e som. Acredito, também, que existe um chakra importante nos pés, que nos conecta e nos aterra com a terra. Dos 7 chakras principais, os 3 mais baixos nos ligam à terra, os 3 superiores nos ligam ao espírito, e o coração é o centro de equilíbrio entre eles. O chakra da coroa, violeta, é nossa conexão com os chakras que estão fora do nosso corpo, o resto do cosmos. O halo traçado em torno da cabeça de Jesus e de outras figuras em quadros de arte religiosa são uma representação da energia luminosa emitida do chakra da coroa. A mesma explicação vale para as asas dos anjos.
As asas, que são a energia fluindo para fora do chakra da coroa, como uma fonte. Elas não são asas físicas, mas asas energéticas que podem nos elevar até as estrelas. Os chakras transmitem seu estado de ser diretamente para o físico através das glândulas do sistema endócrino. O centro de controle deste sistema é a glândula pineal no centro do cérebro, que conecta-se com o chakra do terceiro olho, nossa visão psíquica. A pineal está bastante conectada com os olhos físicos e, portanto, é verdade que os olhos são a janela da alma. Quando olhamos nos olhos de alguém, nós estamos olhando profundamente em sua consciência multidimensional via conexão olhos-glândula pineal terceiro olho cosmos. A pineal e as outras glândulas do sistema endócrino soltam hormônios no corpo em resposta a mudanças nos estados dos chakras e estes hormônios afetam o estado do corpo físico de forma positiva ou negativa. É neste ponto que entra a ciência médica oficial, com a liberação dos hormônios e seus efeitos no corpo. Eles fecharam suas mentes ao que acontece antes disso, as instruções transmitidas dos chakras para as glândulas, já que o reconhecimento da existência dos chakras iria levar ao reconhecimento dos níveis multidimensionais do ser e de seus efeitos no corpo físico. Em outras palavras, toda a base sobre a qual a ciência médica opera, drogas e facas, iria ruir, e assim como os lucros das companhias multinacionais de drogas que controlam o sistema médico. É o auto-interesse que criou o desinteresse em ver o ser humano como algo mais que apenas um corpo físico. Reconhecer a existência do sistema de chakra é vital para compreender o significado real do sexo. O chakra da raiz, na base da coluna vertebral, recolhe uma energia da terra conhecida como Kundalini, outro termo sânscrito que significa serpente ou cobra adormecida. A Kundalini é parte da força da vida e ela provê a energia sexual que aciona nosso potencial criativo. A energia que as pessoas usam para criar uma pintura, livro, discurso ou peça de vaso criativos é a mesma energia que estimula a atividade sexual e que explode no orgasmo. É a força criativa, a mesma força criativa que cria uma nova vida. Nós somos bombas sexuais caminhantes e falantes. Esta é a razão por que os rituais satânicos sexuais envolvendo o amedrontamento de adultos e crianças são rotineiramente feitos, para acessar e acionar a força criativa em sua forma mais negativa se a energia criativa é suprimida, pela supressão dos sentimentos sexuais e dos talentos naturais, seu poder torna-se desbalanceado. Isto acabará por se manifestar de outras formas, através da violência, estupro, crimes, guerras e depressão. Quanto mais sexo espiritual, menos violência global. Quando é permitido e encorajado que as pessoas expressem suas próprias criatividades únicas, a Kundalini flui em harmonia, e o conflito, dentro e fora, acaba abaixando. Um fato curioso, na língua inglesa, é que a palavra evil, mal, é igual à palavra live, vida, escrita em reverso. Quando a força criativa é suprimida, ela torna-se destrutiva. Isto se aplica certamente ao sexo. Como sabemos, a puberdade aciona mudanças hormonais massivas e isto corresponde à Kundalini estimulando os chakras, que por sua vez causa as glândulas do sistema endócrino liberarem os hormônios. O desenrolar da Kundalini nos afeta de muitas outras formas, além de sexualmente. Ela ressoa com a cor vermelha simbolizada pelo fogo. Isto é apropriado porque quando ela flui através de todos os chakras, ela os coloca incandescentes vibratoriamente. Quando a Kundalini está fluindo sem obstáculos e poderosamente, nós nos tornamos mais sensíveis, e nossas mentes tornam-se mais alertas, inquisidoras e abertas. A Kundalini estimula nossa memória e nossa habilidade de reter informações. Nosso potencial criativo eleva-se muito. Uma Kundalini poderosa nos dá uma forte conexão magnética com a Terra e quando ela eleva-se até o chakra da coroa no topo da cabeça, ela nos conecta com nossos outros chakras em níveis mais elevados de nosso ser. Nós nos tornamos tanto da Terra como do Espírito, um equilíbrio perfeito. Isto é que os seres humanos supostamente deveriam ser, um equilíbrio do físico com o espiritual. Os manipuladores deste mundo desejam transformar a raça humana em escravos prisioneiros desta realidade de 3 dimensões e, para isso, é essencial estancar,
ou desbalancear massivamente o fluxo da Kundalini. Com isso você desconecta as pessoas da ligação poderosa com a Terra e, também, com os reinos superiores do espírito. Para subir através dos chakras e nos conectar com os níveis superiores, a Kundalini precisa passar pelo chakra sacral, o centro da sexualidade, e pelo chakra do plexo solar, o centro das nossas emoções. No entanto, estes centros podem estar com tanta quantidade de negações, medo e emoções negativas, que eles agem como uma represa vibratória, revertendo a Kundalini para voltar sobre si mesma e criando uma vida inteira de tumulto naquela parte inferior do abdômen que geralmente resulta em doença física. Estas represas também previnem o fluxo poderoso da Kundalini de ativar o potencial dos chakras superiores, o do coração, da garganta, do terceiro olho e da coroa, e portanto tornando impossível uma conexão verdadeira com as dimensões espirituais superiores de nós mesmos. Desta forma, tornamo-nos uns fantoches dos manipuladores. As pessoas neste estado, a grande maioria, não estão nem na Terra nem no espírito. Elas estão na Terra do Limbo, em algum lugar entre esses dois locais. Uma forma de se conseguir isso é através do sexo. Os manipuladores criaram e usam as religiões, cristianismo, judaísmo, islamismo, para destruir a verdade sobre o sexo, e também inspiraram a cultura da pornografia. O tema comum dessas áreas é fechar o chakra raiz, desbalanceando os chakras sacral e emocional, estancando o fluxo da Kundalini, que se deixado funcionar livremente iria ativar e conectar todos os níveis do ser em uma integração completa. As religiões transformaram o sexo em um alvo para a explosão da culpa de proporção gigantesca. A instituição do casamento está no centro disso. O casamento institucionalizou a separação. Ele é meu, ela é minha. Eu casei com você, portanto eu sou seu proprietário, você me pertence. Esta é a realidade dita ou não dita do casamento e dos relacionamentos em geral. É uma maneira através da qual as pessoas compram um sentido fabricado de segurança e uma versão muito limitada do amor. Essas pessoas compram as histórias da carochinha sobre se casaram e viveram felizes para sempre. A maioria dos casamentos não acontecem por amor, mas por possessão e por controle. Apenas uma quantidade ínfima de casamentos estão satisfazendo completamente os parceiros. A mentalidade social dominante é que é melhor continuar um casamento em que os parceiros se odeiam, do que terminá-lo e libertar os parceiros para encontrar o amor em outro lugar. Essa mentalidade também cria a situação incrível na qual as crianças são taxadas de ilegítimas quando os pais não estão ligados por um pedaço de papel timbrado, no momento de nascimento. Não existe algo como vida ilegítima. Apenas o amor deveria ser o vínculo que mantenha duas pessoas em um relacionamento, não um pedaço de papel ou um sentido de dever. A maioria dos casamentos não está baseado no amor, mas em companhia, segurança pessoal, hábito, conformação social e medo das situações alternativas. Um aspecto destrutivo do jogo do casamento é que ele institucionaliza e legaliza a crença que você pode apenas amar uma pessoa num dado instante, e de preferência pela vida toda. Ele torna oficial a lei da separação e nega a lei da unidade. Isto tem efeitos fundamentais sobre o fluxo da Kundalini. Algumas vezes você precisa interagir sexualmente com mais de uma pessoa em sua vida, mesmo após o casamento, porque diferentes pessoas afetam você de formas diferentes. A consciência de uma pessoa, seus campos de energia, irão ativar os seus de formas sutis ou dramáticas do que outra pessoa. A Kundalini não é apenas uma bolha de energia, ela tem muitos elementos diferentes que necessitam ser estimulados e despertados se nós desejamos desfrutar nosso potencial criativo infinito e verdadeiro. Não é apenas a atividade sexual que abre a Kundalini, mas ela é uma forma rápida e muito poderosa de acionar a transformação da serpente. Por causa do abuso sobre o sexo que ocorre na igreja, Estado e nos tabloides sensacionalistas, o sexo tornou-se um pecado e uma razão para uma culpa e condenação enormes quando se tem um relacionamento sexual com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Se você além disso é casado, não o ousa. Amarre ele engrossa as correntes de ferro.
ele está desqualificado para viver. Enquanto a igreja papagaia o clichê sobre o mundo precisar de amor, no momento que você expressa esse amor fisicamente por mais de uma pessoa, ele torna-se repentinamente em uma coisa terrível. No entanto, você pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Somos uma consciência única. Você acha que nós podemos apenas amar, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, apenas um aspecto de nós mesmos num dado instante? Meu Deus! O amor incondicional apenas ama. Totalmente sempre. Cada pessoa nos dá algo que as outras não conseguem nos dar, porque cada pessoa é diferente da outra. Nós somos únicos, e portanto podemos ver que podemos adquirir conhecimento, compreensão e um maior insight sobre o amor e sobre nós mesmos, através da experimentação e interação com diferentes pessoas e de formas diferentes. Nosso amor por alguém não tem que diminuir o nosso amor por outra pessoa. Na realidade, aquele amor pode aumentar na medida em que nós verdadeiramente compreendamos o que é o amor, e quando o nosso poder de expressar o amor se expande. Quando nossa Kundalini flui e nos abre para nossa beleza multidimensional, certas partes de nossa personalidade emergem que nós não sabíamos que tínhamos. É como puxar a cordinha daquelas boias autoinfláveis. De repente, nossa consciência, que estava trancada e dobrada em um pequeno volume, se expande enormemente, de tal forma que você tem dificuldade em acreditar quando você olha o pequeno espaço, a mente fechada, de onde ela veio. Diferentes partes do nosso eu eterno algumas vezes precisam estímulos de pessoas diferentes. Uma pessoa não pode me dar tudo o que necessito para crescer multidimensionalmente e nem eu consigo fazer isso com ela. Apesar disso, os manipuladores do mundo, por milhares de anos, pregaram que isso é possível e este mito foi institucionalizado e transformado em lei dos países. Esta ignorância sobre o sexo tem criado um ciclo vicioso de medo, culpa e ressentimento. Um exemplo: um homem ou uma mulher sente uma necessidade instintiva de ficar íntimo de uma pessoa fora de seu casamento ou parceiro usual. Eles podem suprimir esta pulsão por causa do medo das consequências na sociedade que não entenderia, ou eles podem ir em frente e se sentirem terrivelmente culpados pois eles, também, estão condicionados a acreditar que isto é algo terrivelmente errado. Em ambos os casos, os seus chakras da raiz, sacral e emocional são jogados em um tumulto vibratório e o fluxo da Kundalini fica diminuído e desbalanceado. Quando o parceiro souber desse relacionamento, ela ficará muito ressentido e como esse ressentimento está relacionado à sexualidade, seus chakras da raiz, sacral e emocional se fecham ou desbalanceiam a Kundalini. Isto não irá afetar apenas a sexualidade das três pessoas, isso irá diminuí-los emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente devido aos chakras envolvidos perderem a conexão poderosa com a energia que os acionam no plano físico, a Kundalini. No entanto, não é que essas situações de relacionamento estão erradas, mas meramente que a sociedade está condicionada a acreditar que elas estão erradas. Estas situações não são certas ou erradas, elas apenas são. Elas são parte da jornada única de conhecimento e experiência para todos os envolvidos. A religião tem sido a maior força no desligamento da humanidade de seu destino verdadeiro e o abuso do sexo tem estado na linha de frente disso. Em algumas religiões chegaram a fazer do celibato uma virtude. Como você acha a chave do céu? Você cruza as pernas, morde seus lábios e deixa sempre 2 baldes de água fria prontos para uso. Se alguém escolhe ser celibato, tudo bem. Devemos todos fazer aquilo que nós achamos certo para nós e não precisamos fazer sexo para despertar a Kundalini. Isso pode ser feito também através da meditação e da visualização, assim como ela pode ser acionada por influências astrológicas. Se uma pessoa é celibatária e não compreende nada sobre Kundalini, algumas coisas desagradáveis podem acontecer. Se a Kundalini for suprimida, isto cria uma guerra entre a Kundalini que quer se desenrolar e a mente e emoções da pessoa que trabalha para empurrá-la para trás. Este conflito vibracional pode se manifestar como uma sexualidade bem desbalanceada e como outras desarmonias mentais e emocionais. Veja, por exemplo,
O abuso sexual de crianças na Igreja Católica Romana é uma expressão de Kundalini desbalanceada causada pela supressão do processo natural do desenvolvimento humano e, muitas vezes, envolve a manipulação satânica da energia sexual da criança na forma de práticas de magia negra do culto do olho que tudo vê. A maioria das religiões tem medo do sexo e, portanto, usa o medo do sexo para a manipulação e controle. O que é válido para a igreja é igualmente válido para os tabloides sensacionalistas e a pornografia. Se uma pessoa deseja posar nua para fotógrafos, isto está ok para mim. E se outras pessoas desejam comprar esses papéis e olhar as fotografias, isto também está ok. Não procuro julgar, apenas apontar o que acredito serem consequências de certas ações. A hipocrisia dos tabloides assemelha-se à da igreja. Eles vendem seus papéis usando apelo sexual, mas eles têm uma atitude moral sobre o comportamento sexual das pessoas cuja exposição ajuda a vender seus jornais. O tabloide procura excitar seus fregueses enquanto, ao mesmo tempo, passa a mensagem que o sexo é ultrajante e malicioso. Eles desejam causar ereção, mas condenam a conexão. O sexo do chakra raiz, como promovido pela religião e pelos tabloides, pode mantê-lo em uma prisão mental e emocional, enquanto o sexo cósmico pode elevá-lo às estrelas. O que é sexo no nível cósmico? Sexo tornou-se um evento físico quando ele realmente tem o potencial para ser um êxtase multidimensional. Existe o sexo do chakra básico, uma experiência física extraordinária, cujo objetivo é a ejaculação, a projeção para fora da energia, uma perda de energia. Isto deixa os parceiros cansados e frequentemente com uma sensação de anticlímax e vazio. Esta é a visão do sexo encontrado nos tabloides e na pornografia. Mas existe o sexo multichakra que nos eleva para os reinos espirituais do ser. Isto acontece quando a energia é estimulada no chakra raiz sobe através de todos os outros chakras e explode para fora na aura como um orgasmo espiritual ao invés de apenas uma ejaculação física. Apesar que pode haver uma combinação dessas duas coisas. Isto é um amor espiritual ao invés de sexo porque é predominantemente espiritual, e não físico. Neste caso nós nos retiramos deste mundo programado e acessamos níveis de consciência muito além deste planeta físico. Quando você sentir isso com alguém, você pode não mais precisar ou desejar expressar amor fisicamente com outro alguém. Não estou pregando liberdade sexual para todos. Pois quando temos atividade sexual nós, em maior ou menor escala, acabamos incorporando as energias da outra pessoa. Nós absorvemos, vibratoriamente, parte dessas pessoas, a sua essência verdadeira. Com quem fazemos amor tem consequências para ambos os parceiros muito tempo após esse evento. Tudo o que estou dizendo é que não é certo ou errado fazer amor com mais de uma pessoa. É apenas uma experiência ao longo do caminho para encontrar o êxtase sexual espiritual. Uma vez que você tenha experimentado isso, você pode passar o resto de sua vida com essa pessoa e nunca necessitar uma união sexual com outra pessoa. Não existem normas, apenas experiências no caminho da unicidade. Cada pessoa é diferente e precisa experimentar coisas diferentes. O sexo cósmico te deixa tinindo de energia, ao invés de cansado. E isto é transmitido para cada célula do seu corpo, estimulando-as para vibrarem mais rápido e assim nos fazer sentir vivificado. Existirá um ganho de energia, ao invés de uma perda. Isto nos provê com mais energia criativa que pode ser expressa em outras áreas de nossas vidas. Para alcançar estes níveis cósmicos do sexo, nós precisamos parar de tentar com empenho excessivo. O sexo, como tudo, se tornou uma competição. Concurso, um símbolo de nossa feminilidade e masculinidade. Isto trouxe mais medo à experiência sexual porque cada parceiro fica tentando desempenhar-se para o outro. O correto não é fazer algo, mas ser algo. Se você relaxar e apenas ser você, sem tentar fazer ou conseguir nada, você começa a deixar ir embora as respostas programadas do que é o sexo ou do que não é. Se você não focar sua mente no objetivo final, ejaculação e orgasmo, você entra em estados relaxados atemporais de alta consciência por períodos mais longos.
Você pode apenas desfrutar cada momento do seu maior potencial se você tirar sua cabeça do passado e do futuro. Ejaculação e orgasmo estão no futuro, e se isso está na sua cabeça desde o início, você acaba perdendo o poder de cada momento. O sexo não deve ser um show em palco, ele é uma experiência única cada vez que é praticado. Se você permiti-lo ao invés de atuar na forma do roteiro fornecido pela religião, pelos tabloides sensacionalistas e pelos rapazes do bar. As tentativas de diminuir nossa sexualidade incluem inclusive o mito e a manipulação chamada de AIDS. As histórias aterrorizantes sobre a AIDS criaram medos tremendos sobre o sexo. Nos é contado que o vírus causa a destruição do sistema imune, conhecido como AIDS, e que o HIV é transmitido sexualmente. Ambas as afirmações são falsas. O HIV é um vírus fraco e a última coisa que ele faz é destruir um sistema imunológico. Milhares de pessoas morrem de AIDS não sendo HIV positivo, e milhões que são HIV positivos por 10 anos estão ainda com saúde perfeita. Os números associados à AIDS têm sido manipulados. Se você morre, digamos, de tuberculose e você é HIV positivo, dizem que você morreu de AIDS. Se você morre de tuberculose e você não é HIV positivo, é dito que você morreu de tuberculose. Os mitos e as mentiras são construídos já na fase de diagnóstico. O Dr. Robert Gallo, o homem que disse que causa AIDS, já foi acusado de má conduta científica, e 2 de seus assistentes foram acusados de ofensas criminais. Gallo patenteou o teste de anticorpos do HIV e ele obtém um royalty por cada teste feito. E esse é um outro ponto. Eles não testam para achar o vírus e apenas para achar os anticorpos que o sistema imune produz para combater o vírus. A AIDS possui muitas causas, mas o HIV não é nenhuma delas. Qualquer coisa que arrebenta o sistema imune causa AIDS, e isso inclui drogas recreacionais e os remédios, como o AS, usados para combater o HIV, um vírus que não causa AIDS. É tudo uma trapaça que tornou-se uma bomba temporal para nossa atitude sobre a sexualidade. A razão para a evolução espiritual da humanidade acontecer muito mais lentamente do que ela poderia ser, é que nós negamos a nós mesmos e aos outros o direito de experimentar. O caminho da evolução é muito simples: experimentação, aprendizado, evolução. As regras e regulamentos, os pode e não pode, deve e não deve, impostos por séculos pelas religiões e outros controladores do pensamento, estreitou enormemente a profundidade da experiência que somos permitidos ter antes de encontrar a resistência do ridículo e da condenação. Acabamos nos atendo a modos de vida e atitudes que não nos trazem novas experiências porque nós fomos condicionados a ter medo de experimentar. A vida torna-se uma série de repetições tediosas, e é esta mesma repetição de pensamento e de comportamento que nos faz tão fácil de sermos controlados. A visão da sociedade ocidental sobre o sexo é o mais potente exemplo disto. Uma vez que você obtém um certificado de casamento, você supostamente não poderá ter qualquer experiência sexual com qualquer pessoa, a não ser sua parceiro oficial. É bom lembrar que tudo é tudo. Quando fazemos amor com um outro ser humano, nós estamos, na realidade, fazendo amor com uma parte de nós mesmos. Quando atingimos o estágio de orgasmo multichakra cósmico, nós estamos fazendo amor com o universo, com a criação, com tudo que existe, e nós estaremos disponibilizando mais energia criativa para todos usarem e se beneficiarem. A moralidade sempre está relacionada à limitação e hipocrisia. Moralmente você não pode. Ela nega um direito humano básico, o direito de experimentar e ser quem e o que nós unicamente somos. A moralidade estabelece o ponto de vista de outra pessoa como deve ser o ser humano perfeito, e exige que todos se conformem a isso. Como ninguém se encaixa nessas condições deste humano perfeito, inclusive, quase sempre especificamente, o moralista que especificou as condições, todos acabam ficando negando seus sentimentos verdadeiros e se sentindo culpados por não ficarem em conformidade com as regras morais. Como a sociedade condena qualquer um que fique abaixo dos padrões estabelecidos pelos moralistas, as pessoas acabam colocando máscaras e tentando fingir que elas estão vivendo vidas morais, mesmo quando elas não estão. Este é um mundo de negação,
medo, mentiras, hipocrisias e segredos. E não precisa ser assim. Isto apenas acontece porque nós tememos o que as outras pessoas pensam de nós, e o que as outras pessoas pensam de nós está condicionado por uns poucos que decidem os chamados padrões de conduta. Voltemos novamente às zonas livres de controvérsia. Quem são os moralistas que nos dizem o que podemos e não podemos experimentar? Das minhas observações, eles são pessoas com graves problemas emocionais e, ironicamente, desajustados nos tópicos em que pregam sua moralidade. Quando você suprime algo, isso passa a ter uma importância muito maior. Quando você deseja perder peso, a comida fica na sua cabeça há muito mais tempo do que quando você está comendo as coisas que você escolhe. A negação sempre estimula a obsessão com aquilo que você está negando. Ao invés da energia fluir através de você de uma forma natural e harmônica, como quando você permite a você mesmo ir nesse fluxo, ela se recicla e acaba ficando no centro de seus pensamentos. Se você procurar negar seus sentimentos sexuais, você irá ficar pensando em sexo muito mais tempo do que se você deixasse fluir seus sentimentos. Os moralistas que procuram suprimir seus próprios sentimentos sexuais, por causa do medo e da culpa, acabam tornando-se obcecados com a atividade sexual dos outros. São aqueles que dizem: este filme de sexo é um ultraje moral e eu sei do que falo, eu já vi esse filme 5 vezes. A negação de suas próprias sexualidades os fazem obcecados por sexo. Estes são os guardiões da moral de nossa sociedade, que nos dizem o que pensar e procuram ditar o que nós podemos e não podemos fazer. Vir e dizer: nunca tenha medo de experimentar algo se sua intuição, o fluxo de energia dentro de você, está te encaminhando nessa direção. Nós vivemos para sempre. Somos imortais. Que é uma experiência. Se você não gostar dela e ela não funcionar para você, você irá aprender com a experiência e irá evoluir. Se você gostar dela e ela funcionar para você, você também irá aprender com a experiência e irá evoluir. Novamente, uma experiência não é boa ou má, ela apenas é. Uma coisa é certa: quanto mais você nega a si mesmo as experiências para a qual seu ser interno está te levando, mais tumulto você irá sentir quando o conflito entranha em sua psique, e mais tempo irá levar para você alcançar os níveis mais altos de compreensão. Tirando a própria vida, nada é para sempre e nada é para nunca. Tudo está aí para se experimentar no caminho para a unicidade. Tudo na criação está em constante movimento, cada expressão da energia está dançando no ritmo impermanente da vida. Se desejarmos permanecer imóveis e tornar nossas vidas e atitudes em padrões concretos de pensamento e previsibilidade rígida, nós estaremos na realidade tentando permanecer parados em um vasto rio que flui. Logo isso irá se transformar em uma grande onda, pois as vibrações continuarão a se acelerar. Nós procuramos ser cascas de ovo estáticas enquanto estamos rodeados por um mar vibracional de movimento e fluxo. Não é de se admirar que a vida seja uma batalha mental, emocional e física nessas circunstâncias. Você está literalmente usando toda a sua energia apenas para permanecer parado. Mas, ou você aceita de bom grado e celebra a experiência, ou você a nega. Isso na realidade não importa. De qualquer modo, você sempre irá chegar lá, no final. A negação apenas significa que vai tomar mais tempo e irá causar para você um alto grau de tumulto emocional que você poderia evitar se você permitisse, ao invés de negar, seus sentimentos. O ponto que estou enfatizando é que nós devemos ter o direito, sem pressão, sem ridicularização e sem condenação, de fazer nossas próprias escolhas sobre aquilo que experimentamos, sem um moralista que sabe tudo ditar aquilo que nós podemos e que não podemos fazer. A criação consiste de um mar de relacionamentos. A criação é relacionamentos entre átomos, elétrons, estados vibracionais, pessoas, comunidades, países, estrelas, planetas, galáxias, etc. Existem também relacionamentos, geralmente esquecidos, entre pessoas e o resto da família terrena, como as árvores, flores, ar, água, animais, insetos e o espírito da Mãe Terra. Muitos desses relacionamentos acabaram ficando baseados na dominação,
ao invés do amor. Pode ser um homem dominando sua esposa ou parceira, ou vice-versa, para impor seus pontos de vista e suas crenças no relacionamento, ou a humanidade procurando dominar os animais e o mundo natural. O que vemos é um lado de um relacionamento procurando modificar e moldar o outro para se ajustar aos seus pontos de vista de como as coisas devem ser. Quando paramos de abusar de nós mesmos, nós pararemos de abusar do planeta. O casamento e o companheirismo, em geral, acabou tornando-se uma prisão de imposição e de negação. A insegurança de um parceiro, algumas vezes dos dois, leva a desejar preservar seu senso equivocado de segurança, ditando os termos do relacionamento com o outro. Isto leva a um amor que diz: eu amo você se você se ajustar àquilo que eu acredito que você deveria ser. Isto está a anos-luz de: eu amo você independente do que você diz, faz ou pensa. Amor é desejar o que é melhor para o outro, mesmo que seja algo que não desejamos que aconteça, do nosso próprio ponto de vista. Amor, na sua forma mais pura, pode também consistir no recuo emocional e na permissão de que alguém passe por uma experiência negativa ao invés de protegê-la de uma oportunidade de aprendizagem, que irá acelerar sua compreensão da vida e de si mesma. O maior amor que alguém pode ter por outro é deixá-lo ir embora, se isso é o que é melhor para ele, nas suas jornadas de evolução através da experiência. Certamente é permiti-las, sem julgamento ou retirada de seu amor, experimentar o que elas precisam experimentar para acelerar suas jornadas para a unicidade. O amor verdadeiro é amar alguém tão completamente que nada que ela possa fazer poderá destruir a maneira que você sente a respeito dela. Em geral, nós desejamos impor a nossa marca nos outros, e apenas quando as pessoas se ajustam a isso é que nós as amamos, ou melhor, nós pensamos que as amamos. Os relacionamentos têm sido réplicas do medo e da insegurança que têm atolado a psique humana por milhares de anos. Esta insegurança levou ao casamento à prisão e à submissão à vontade do outro por medo de o perder. O casamento e os relacionamentos também se transformaram em zonas livres de embaraço. Nós temos medo de ficarmos sozinhos se nós expressarmos nossa individualidade única porque nos falta autoestima e autossegurança. Nós perdemos nossa integridade, Lulenês, porque nós desligamos nosso ser multidimensional. Os relacionamentos, como o casamento, têm consistido em duas partes que procuram formar um conjunto integral. O macho procura balancear assim em um relacionamento com uma fêmea, ao invés de balancear sua harmonia masculina-feminina acessando o feminino dentro de sua própria psique. O homem macho nega a sua polaridade feminina e procura por essa polaridade em uma mulher. Isto tem criado relacionamentos que sufocam e aprisionam ao invés de liberar, porque o companheirismo torna-se uma entidade na qual as duas partes batalham pela dominação ou se submetem à dominação. O mesmo se aplica à mulher que procura sua polaridade masculina em um homem, ao invés de dentro de si. Os relacionamentos irão passar por grandes transformações. Uma vez que tenhamos evoluído para a integridade, equilíbrio e completude, não existe forma de nós aceitarmos a imposição sobre nós da marca do outro. A integridade celebra a sua individualidade única e recusa a ser um clone de outro. Eu ouço as pessoas falarem sobre a necessidade do amor incondicional e elas inclusive fazem palestras de como isto é importante. Mas elas não vivem isso em si mesmas. Seu amor pessoal é ainda condicional ao outro se conformar com a sua marca. Amor incondicional é um estado de ser que irá transformar o mundo. Mas apenas se nós pararmos de apenas falar sobre ele e começarmos a viver o que nós dizemos. Igualmente vital, ele apenas irá acontecer se nós permitirmos todos viverem um amor incondicional, sem moralizações ou procurando apavorar e embaraçá-los para se conformarem ao comportamento de um outro. Chegamos ao grande destruidor de relacionamentos e o principal criador de sofrimento emocional, as expectativas. Nós passamos nossas vidas pensando que nós estamos vivendo no presente, quando na verdade nós estamos vivendo no passado e no futuro. Existem aqueles que acreditam que o passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo e eu concordo com isso, mas eles estão acontecendo em vibrações diferentes. Nós precisamos decidir em qual dessas vibrações nós desejamos ocupar.
Nós vivemos no passado por causa da culpa e ressentimento em que nos mantemos e nós vivemos no futuro porque temos medo do que está por vir. As expectativas também nos mantêm, mentalmente e emocionalmente, no futuro. O tempo todo nós temos expectativas sobre o que vai acontecer, como uma pessoa vai se comportar, o que eles irão fazer e dizer. E então, quando aquela pessoa não reage da forma que nós esperávamos, nós ficamos desapontados. É a pessoa que cria as expectativas que cria os desapontamentos subsequentes. Este desapontamento é causado por alguém que não se comportando de acordo com as expectativas criadas por outra pessoa. Se não existissem expectativas, não haveria desapontamentos. E sem expectativas nós acabamos vivendo no presente, não no futuro, e nós gozamos cada momento como ele acontece, sem destruir aquele prazer com o desapontamento das expectativas não realizadas. Expectativas igual desapontamentos. Não expectativa igual viver cada momento naquele momento. Se você entra em um relacionamento com expectativas, sexuais ou outras, você quase certamente irá ficar desapontado porque as pessoas não são clones de nossas expectativas delas. Porque elas deveriam ser. Que arrogância nós exigimos que as pessoas sejam o que nós esperamos que elas sejam, ao invés de elas expressarem aquilo que elas realmente são. Se nós amarmos alguém incondicionalmente, sem exigir que elas preencham nossas expectativas, o relacionamento toma uma dimensão totalmente nova e torna-se muito mais estável e permanente. Medo da alternativa é o que mantém a maioria dos relacionamentos entre pessoas. No entanto, o medo irá diminuir ao trilharmos o caminho em direção à integridade e à unicidade, o que deverá aumentar o número de rompimentos de casamentos. Um dos grandes obstáculos para nos expressarmos de forma verdadeira é o desejo de não magoar alguém. Nós suprimimos nossos sentimentos porque nós desejamos evitar a ferida emocional que nós sabemos que nossas ações podem causar. Isto é aplicável em relacionamentos de qualquer tipo. Suprimir nossa situação única com uma torrente de regras, regulações e certezas morais absolutas é suposto proteger a sociedade da violência e do crime quando, de fato, isto está causando-os. O ponto básico é este: é a sua intenção magoar alguém? Não, claro que não. Você está apenas sendo você indo para onde o seu coração está levando. Se você suprime isso, você está permitindo que sua vida seja controlada pelas atitudes de outra pessoa e não por você próprio. Você torna-se um fantoche nas cordas das crenças e emoções de uma outra pessoa. Como nós atraímos para nós aquilo que mais tememos, se nós não deixarmos o medo de perder alguém ir embora, nós iremos perder essa pessoa. A única pessoa que nos pune é nós mesmos. Destravando nossa dependência emocional de outra pessoa é o estilo de vida, é parar de tomar para si os problemas de outras pessoas. Suma da minha frente, eu estou tendo um péssimo dia. Não tome isso como algo pessoal. Não tome como algo pessoal. Nunca é pessoal. É sempre alguém lidando com seu próprio lixo emocional que, muito longe de se relacionar diretamente com você, pode ir a milhares de anos atrás. Você é apenas o gatilho para aquela emoção suprimida e os outros são os gatilhos para você. Independente de como as pessoas se comportam com relação a nós ou com outra pessoa, apenas as amem. Quanto mais negativas elas agem, mais amor elas estão pedindo. Nós não precisamos aprovar suas ações para as amar. Mas o que nós fazemos? Nós damos nosso amor para aquelas que se conformam com nossa marca, nossas expectativas, e negamos o amor para aquelas pessoas que não se comportam dessa forma. Como quase ninguém se conforma à nossa marca, nós verdadeiramente não amamos quase ninguém, geralmente ninguém. Como os outros insistem que nós nos conformemos às suas marcas, quase ninguém, geralmente ninguém, verdadeiramente nos ama. Esta é a razão por que o mundo está tão carente de amor. Amor é amar sem condições de qualquer espécie. Amor nunca deve envolver possessão e ser dono da mente, corpo, emoção ou espírito de uma outra pessoa. O verdadeiro amor não dá sempre o que o receptor gostaria de receber, mas ele irá sempre dar aquilo que é melhor ao receptor. Portanto, agradeça a tudo que você receber, goste você disso ou não.
Pondere sobre tudo que você não gosta e veja se você vê o porquê isso foi necessário. A aceitação então irá se tornar muito mais fácil. O amor deve se tornar independente emocionalmente da outra pessoa até o ponto onde você pode ajudar as pessoas a experimentarem o que elas precisam experimentar para acelerar suas evoluções à unicidade. O que temos chamado de amor neste mundo tem sido frequentemente o oposto dessa definição. Ele tem procurado negar experiências, não as encorajando, possuir, e não liberar, esperar, e não respeitar. Uma reavaliação do amor está emergindo para levar embora as limitações e nos lançar para o ilimitado. Afinal de contas, aqueles limites são feitos por nós mesmos. Se nós não os tivéssemos criados, eles não poderiam existir. Eu acredito que as pessoas podem amar mais de uma pessoa, mesmo fisicamente, em uma dada época que a energia chamada amor não possui limites. O fluxo de amor nunca se esgota. O amor está disponível sempre que nós escolhermos. É apenas uma escolha. O abuso e a negação do amor e de sua expressão física têm feito danos sérios à evolução humana. Ele tem suprimido e desequilibrado a Kundalini e, fazendo isso, ele tem nos desligado de nosso verdadeiro potencial sexual, intelectual, emocional e espiritual. O desequilíbrio, o poder descontrolado da Kundalini, causado por medo, culpa e negação, tem também levado ao abuso sexual, agressão, ódio, suicídio, conflitos internos e guerras globais. É como tentar parar o fluxo da água pressionando seu polegar contra a boca da torneira. A água esparrama-se para todos os lugares, fora de controle. É isto que ocorre, simbolicamente, com a Kundalini quando você tenta assegurar seu fluxo natural, dado por Deus. Isto tem atrapalhado a psique humana quando, se permitida fluir naturalmente e sem obstáculos emocionais, a Kundalini tem o potencial de nos levar para casa, para a unicidade multidimensional. Relaxe. O que você e o que você faz não precisa de desculpas. Apenas quando nós crescermos como raça humana, e pararmos de ditar para os outros o que devemos ser, fazer, dizer e experimentar, iremos começar a relaxar entre nós mesmos e teremos a paz interior para permitir a Kundalini fazer seu trabalho sem medo das experiências que ela irá trazer. E nós podemos crescer agora, hoje, neste segundo. Como tudo mais, é apenas uma escolha. Namastê Adonai a todos. Fontes. Trecho do livro, Eu Sou Livre, de David Jack, facebook.com. Rumo à nova humanidade. Revisão. Sr. Black. E atenção, não perca, todos os sábados, às 20 horas, Hangout Live, do Sr. Black. Sempre com temas para contribuir com seu despertar da consciência, integridade e ascensão à luz, sem idolatrias, fanatismos, ou escravidão mental. Participe. Você acabou de ouvir, podcast 37. Desperte, pelo pecado até as estrelas. Material complementar a esse podcast, com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares, e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse, e curta a nossa página, para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Deixe sempre seu comentário, ele é muito importante para nós. Pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu joinha, e em breve, retornarei com mais informações. Até a próxima. Até a próxima. We have been nowhere near normal this year, and with the clock